Olá! Hoje eu vou falar sobre Hunter, muitos chamam de Hunter x Hunter, porque semana passada eu falei sobre um outro mangá, que é o Atelier of It Hat, que muitos chamam de It Hat Atelier por causa do anime, e nesse vídeo eu falei tanto do anime quanto do mangá. Me perguntaram se eu poderia falar a respeito de Hunter. Eu disse que sim, né, a pessoa comentou comigo, e eu perguntei se ela queria um arco específico, e a pessoa falou que preferia a Trupe Fantasma, se eu pudesse falar sobre a Trupe Fantasma em Hunter x Hunter. Então é isso que a gente vai falar hoje. São 13 criminosos que formam um grupo chamado a Trupe Fantasma. Vou falar sobre a origem do nome deles, que está no volume 38, e umas características de cada um dos personagens. Porque o Hunter é uma obra tão fantástica que, assim, se você apenas vê a história, já é demais, porque a história realmente é muito boa. A criação de mundo, os personagens, os poderes e tal. Só que se você fica pensando nos personagens, no mundo, tem uma crítica social, sabe? Ela começa a se aprofundar nas camadas, e isso aqui fica muito, muito interessante. E tem algumas obras que eles fazem muito isso, de fazer uma crítica social e tal, só que se você não vê essas coisas, a obra não fica tão interessante. E aqui no Hunter não. A obra já é fantástica por si, a história é muito boa. Mas se você consegue ver os personagens, a psicologia deles, né, o que eles representam, ela ganha uma outra camada. É isso que eu vou falar a respeito nesse vídeo hoje, sobre a psicologia da Trupe Fantasma. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Batista, do grupo Teatro LOL Cultura, e toda semana eu faço sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana é Hunter x Hunter, mas mais baseado na Trupe Fantasma. E cara, isso aqui é muito interessante, porque a Trupe tem a ver com teatro, né, sobre teatro, e realmente tem a ver com teatro mesmo, porque o nome Trupe Fantasma é explicado no volume 38, que é esse aqui que eu não tenho. Mostra quando eles eram crianças, na cidade de Meteoro, e eles eram faziam um grupo de teatro, e faziam teatro pra comunidade e tal. Então eu vou comentar a respeito mais pra frente. Vou falar sobre todos os personagens do Trupe Fantasma e a psicologia de cada um. Eles aparecem primeiramente num arco chamado York New. E esse arco é interessante pelo seguinte: a gente já vai acompanhando o Hunter com 4 personagens, que é o Gon, o Killua, o Leório e o Kurapika. Mas o protagonista dos episódios é o Gon, a gente tá vendo sempre olhando pelo lado do Gon. No arco de York New, muda o protagonista e a gente começa a ver pelos olhos do Kurapika. E o Kurapika, ele quer vingança desse grupo aqui. Então, a história começa a ficar mais sombria. E é a primeira vez então que aparece esse pessoal, a gente vê o poder deles. Só que eu vou começar por um outro arco, que é o das Formigas Quimera. Por quê? As formigas, elas são um bando de criaturas mutantes, que elas fazem mutação com outros animais, até com seres humanos, então elas são formigas do tamanho dos seres humanos. E elas se mutam com gorilas, com elefantes, com felinos e tal, e elas ficam bem poderosas. Elas começam a usar uma energia chamada Nen, que é desse universo aqui, e a rainha das formigas morre. E aí um grupinho, são liderados por uma mulher, que quer ser a nova rainha das formigas, e eles vão para a cidade de Meteoro, que foi a cidade onde esse povo nasceu. A cidade de Meteoro é bem interessante. Quando eu via pela primeira vez a cidade de Meteoro, ela me pareceu muito Ilha das Flores. Alguém já viu Ilha das Flores? Ilha das Flores é um documentário nacional, tipo um curta-metragem, tem uns 15 minutos, que é fantástico. Que eles colocam ali as pessoas abaixo do lixo, abaixo dos animais. E é muito o que a cidade de Meteoro é. A cidade de Meteoro é tipo o lixão aqui de Hunter. O Ilha das Flores, eu vou deixar um link aqui embaixo, porque é fácil encontrar no YouTube e vale a pena ver. Então eu não vou ficar falando a respeito, mas vou deixar um link aqui quem quiser assistir. Mas voltando para cá, então as formigas, elas vão tentar fazer um novo reinado ali na cidade de Meteoro. E essa rainha nova é a Zazam, que ela tem um rabo de escorpião. Cada vez que ela pica um humano, ele começa a se mutar e virar um monstro. Então vão 5 integrantes aqui, só que esse aqui é no arco antigo, né? Aqui alguns personagens já estão mortos no arco das formigas. Esses dois morrem no arco do York New. Eu vou falar a respeito também, que isso aqui é bem interessante sobre os dois. Depois o Hisoka mata o Kotropi e o Shornak. Então eles ficam sem esses caras aqui, e o Hisoka sai do grupo também. E no lugar deles entram mais 2 personagens. São 2 irmãos do Killua. É o Illumi e o Kaluto. Então eu vou falar a respeito disso, está no número 36, que é essa capa aqui. Então você vê que tem umas florzinhas das pessoas que morreram. E aí tá o Illumi segurando uma florzinha e o Kaluto, que é o outro irmão do Killua. Eu vou falar a respeito deles também, mas vamos continuar por aqui. Então o que acontece? Na cidade de Meteoro tem 5 personagens. Tem esses 2 aqui, a Shizuko, o Shornak e o Feitan. E também o Kaluto, que é irmão do Killua, que eu vou falar a respeito dele também. Então vamos começar por aqui. O que acontece? O Filkis, que é esse fulano aqui, que tem um negócio meio egípcio na cabeça, o poder dele, ele gira o braço como se fosse uma manivela, e cada vez que ele gira o braço, o poder dele fica maior. Então fica tipo soco nível 1, soco nível 2, soco nível 3. Isso aqui é interessante, que quanto mais ele gira,
mais forte fica o soco, é como se fosse uma violência acumulada. É como alguém dando corda para a própria fúria. E é interessante porque ele luta com uma formiga que é meio um gorila. É como se o Togashi é o criador, né, do Hunter. É como se o Togashi, ele falasse, gente, vamos confrontar essas brutalidades. A brutalidade de um animal e de um humano enfurecido. Um humano com violência acumulada. Com essa fúria, assim. Aí o outro é esse fulaninho aqui, que parece uma múmia com luvas de boxe. Ele tem um nome meio esquisito, tipo Bonenolov. Isso aqui é interessante porque mostra que ele era de um povo indígena e o povo indígena dele foi dizimado por causa da industrialização. Então é como se ele fosse o último do povo. E quando ele tira todas essas faixas, né, de múmia para lutar, ele tira as luvas também, a gente vê que o corpo dele é cheio de buracos. Tem buraco aqui, uns 5 buracos na mão, buraco na bochecha, buraco na garganta, no estômago e tal. E quando ele começa a rodar, os buracos começam a assobiar. Isso era da cultura do povo dele, que eles dançavam e faziam música com o próprio corpo e tal. Essas feridas, esses buracos no corpo, é como se fossem esses vazios da própria cultura. Da cultura que ele não tem mais, porque foi dizimado o povo dele. O corpo dele é como se fosse uma memória histórica. E como eu disse, né, ele anda todo enfaixado. Então ele anda por ali como se ele fosse uma memória viva, né, uma múmia andante ali. Mas quando ele tira as faixas para lutar, fica uma memória mais viva ainda. Por quê? Ele tem o corpo todo perfurado. É como se a cultura fosse perfurada. Foi perfurado pela industrialização. Ele representa o povo dele, marcado em cada cicatriz, em cada furo, em cada vazio. E cara, isso me lembra muito o pensamento de Frantz Fanon. Frantz Fanon foi um intelectual que falou muito sobre o antirracismo, o anticolonialismo. É uma das pessoas mais importantes nesse tema. E eu fiz um vídeo de um quadrinho dele, vou deixar aqui nos cards, que é esse vídeo aqui. Mas esse aqui é um quadrinho que nem todo mundo vai gostar, porque é um quadrinho muito histórico, ele fala sobre essa pessoa, né, que é o Frantz Fanon, que ele estava escrevendo o último livro dele, que era Os Condenados da Terra. E ele fala exatamente sobre isso, sobre essa cultura que é dominada, que é colonizada. E nesse vídeo do Frantz Fanon, eu falo sobre até o filme do Pantera Negra, porque tem muitos elementos fanonianos no filme do Pantera Negra, então eu falo a respeito disso. Mas o Fanon fala exatamente sobre isso, sobre corpos marcados pela história, sobre a colonização marcando os corpos. E é muito esse personagem. O corpo todo marcado com a história no corpo marcado dele. Cara, isso aqui é muito, muito, muito interessante. Ainda mais quando a gente vê a origem dele, porque ele foi feito para a industrialização do povo dele, o povo dele é chacinado. E aí temos outros, né? Temos o Feitan. Isso aqui é interessantíssimo. Nessa história, eu falei que tem a Zazan, que é essa personagem aqui. Ela é uma formiga, que ela tem um rabo de escorpião, e ela é toda sexualizada, né? Tem um decote esmagando os super peitos dela, assim e tal. E é mostrado muito isso, dá close nos peitos e mostra ela rindo e lambendo os lábios e tal. Então tem essa coisa da sexualidade ali muito explícita nessa personagem. E em contraponto, a gente vê a luta da Shizuko junto. Começa a mostrar uns flashes da luta da Zazan com o Feitan e da Shizuko com o Piki, que é uma formiga também, só que é em formato de aranha. E cara, isso aqui é muito legal porque a Shizuko, ela fica quase nua na luta contra a aranha. E você vê que ele é meio bobão e babão, né? Porque ele fica querendo transformar a garota em objeto, e ele é muito infantilizado, assim, ele é muito bobão mesmo, né? É como se fosse um arquétipo de uma masculinidade tóxica. E inclusive, quando o Piki consegue prender a Shizuko na teia, é um poder, uma habilidade especial dele que ele chama de Shower Love, né? Seria banho de amor, né? Então após o banho de amor, a Shizuko ficava toda nua, porque ela tem que tirar a roupa dela porque ficou presa na teia. E é interessante porque ela fica quase nua, só que ela não fica sexualizada. Ela consegue manter a postura e ela vence essa aranha. Porque a aranha é uma falsa aranha, ela é uma verdadeira aranha, né? E cara, isso aqui é tão legal porque a Shizuko, ela tem um aspirador de pó. O aspirador de pó limpa tudo. É uma coisa interessante porque a Shizuko, ela é muito esquecida, então ela esquece as coisas. E o poder dela é um aspirador que limpa tudo. Então é como se ela estivesse esquecendo as coisas do mundo, porque ela vai aspirando, vai chupando isso aí pra dentro da bolsa do aspirador.
E eu fiquei falando da Shizuko, não falei do Feitan, né? O Feitan, então, ele luta com a Zazan, que é essa formiga que quer se transformar na rainha daquele pequeno grupo. E você vê que a Zazan tem essa coisa, essa fetichização, esse exterior muito belo, ela quer se mostrar, ela é super vaidosa e tal. E ela é realmente um monstro. Quando ele dá um tiro na cara dela, ela fica louca da vida. E ela fica assim, você estragou meu rosto! E por causa disso ela arranca a própria cauda e começa a ficar monstruosa. Ela fica tipo igual o Hulk, que ela fica ficando verde, né? E vai se transformando num monstro. Aí você fala assim, poxa, né? Então você quis ficar tão linda, tão. Pra quê, né? Se você é realmente esse monstro e a primeira coisa que acontece, você fica assim. Mas aqui o interessante é que o Feitan, ele é o maior psicopata de todos ali. Você vê que ele começa a torturar as pessoas, ele gosta de dor, e é porque teve muita dor acumulada com ele. Diferente do Finks, né? Que faz aquela coisa de girar o braço e vai acumulando a violência, né? Ele tem uma violência muito acumulada e ele devolve isso para a sociedade. E ele explode porque a habilidade dele é que quanto mais dor, mais sofrimento ele tem, mais dor ele devolve, mais sofrimento ele devolve. Então todo mundo foge porque ele explode como se fosse uma bomba nuclear e acaba com tudo ali. Ele é quase uma metáfora das pessoas que foram violentadas e tiveram muito sofrimento e devolvem todo esse sofrimento para o mundo. Aí do grupo ainda tem o Shaunark, que ele é um manipulador. Ele tem umas antenas, que ele joga as antenas e ele começa a controlar as pessoas com um controle remoto. O Shaunark é interessante por quê? Porque ele parece muito simpático, mas ele é tipo um dos mais assustadores da trupe, assim. Todos estão falando que são mais assustadores, porque, é um grupo de criminosos e todos são muito poderosos. Só que ele parece uma boa pessoa, mas ele não se importa com todas as vidas que ele tira, com todas as pessoas que ele controla, que ele vai jogando as antenas e vai controlando as pessoas pelo celular dele, como se fosse um bonequinho de videogame, sabe? E ele é um Hunter. Ele passou pela Associação Hunter, então ele é um Hunter. Do grupo, acho que só ele e o Hisoka, né? Os dois são Hunters. Então eu acho que o Shaunark é tipo uma crítica à alienação tecnológica, sabe? E isso aqui é interessante porque tem um momento que ele é preso. E tem uma formiga que é que nem ele, que também coloca antena, né? E quer colocar uma antena nele para ele ser controlado. E ele fala assim, não, a primeira pessoa que coloca a antena que é o controlador. E ele coloca uma antena nele mesmo. E quando ele coloca a antena nele mesmo, ele fica tipo em controle remoto. Foi uma coisa que ele já tinha planejado antes, só que ele vira um robô. E ele nem lembra o que ele faz, ele acaba com tudo. Ele vira exatamente uma máquina de matar. Então isso aqui é muito interessante, né? Essas simbologias todas. E aí, por fim, nessa luta do arco das quimeras, nós temos o Kaluto. E o Kaluto é esse fulano aqui. Eu falo fulano mesmo, que é o irmão do Killua. E é interessante porque ele parece uma menina. Ele usa um kimono feminino, um corte de cabelos, então ele parece uma garota, não um garoto. Só que toda vez que se referem a ele, se referem como ele, né? Como o irmão do Killua. E muito que tem a respeito dele não é oficial, ou seja, não está na história, é muito mais do fandom, que ficaram levantando hipóteses sobre o Kaluto e tal. Só que isso aqui é uma coisa interessante porque o Togashi, que é o criador do Hunter, ele tem muitos hiatos muito longos. Porque ele tem um problema de saúde, então ele já fez um contrato com a Shonen Jump e falou assim, olha, às vezes eu tenho que parar e tal. E como ele vende bem e tudo mais, falou assim, tá bom, então vamos deixar você com o seu tempo. Então tem uns hiatos muito grandes, e isso aqui eu acho que ele se aproveita desse comentário dos fãs para ver o que acontece, porque talvez o Kaluto vá aparecer no próximo arco com toda a história dele, né? Por que a família veste ele como menina. E isso aqui eu acho muito interessante, porque quando a gente está falando de trupe, que tem a ver com teatro, a gente está vendo por um olhar ocidentalizado, né? Então essa coisa de gênero, então tá muito em voga hoje falar sobre o gênero, né? Identidade de gênero, então é masculino, é feminino e tal. Será que ele quer representar alguma coisa? Então isso é um olhar, tipo, sei lá, mais ocidental sobre esse tipo de coisa. Mas se a gente for para um olhar oriental, que é uma obra japonesa, o teatro japonês, que é o Kabuki e o No, por muito tempo, o No eu não conheço muito, mas o Kabuki eu dei uma estudada sobre ele durante umas coisas que eu fiz de teatro. Eu estudei, na verdade, mais o Butô, e o Butô tem muito a ver com a Trupe Fantasma. Mas o Kabuki, ele começou com uma mulher, com atrizes dançarinas, só que no século XVI foi abolido as mulheres, então os homens representavam as mulheres.
E geralmente eram os jovens, os garotos, né, os adolescentes que representavam as mulheres. Então tinha uma coisa mais andrógena e tal. Por quê? Porque, segundo consta, né, era porque o teatro era apresentado para elite, para samurais e tudo mais, e eles queriam se aproveitar das mulheres, então eles levavam as atrizes para. Então eles começaram a colocar prostitutas para apresentar, porque depois ficavam lá à mercê da elite toda. Depois foi proibido isso. Só que a elite, quando ela via esses jovens fazendo o teatro kabuki, falou assim, puta, a gente quer experimentar esses garotos também. Então eles tiraram os adolescentes e começaram a soltar homens mais velhos fazendo as mulheres. Então isso desde o século XVI, 1680, sei lá. Então ficou uma tradição o teatro kabuki ser feito, as personagens femininas ser feito por homens. Isso por 3 ou 4 séculos foi feito isso. Então a gente tem uma característica muito interessante na cultura japonesa sobre essa beleza masculina, ser um pouco andrógena, ser uma coisa mais feminina. Então isso aqui tem muita coisa da cultura japonesa que fala sobre isso. E então a gente vê por um olhar ocidentalizado, só que talvez ele fale sobre a própria cultura dele. E o Kaluto procurando pertencimento é muito interessante, porque pessoas que vêm de lares violentos, elas costumam procurar esse pertencimento. E o Kaluto veio de uma família de assassinos e agora está numa trupe de outros assassinos. E eu falei que a trupe fantasma, ela tem esse nome por causa que eles fizeram parte de um teatro infantil. O que acontece? No volume 38, que é esse aqui, o Kuroro começa a ter umas lembranças e mostra como eles se organizaram, né? Eram 8 pessoas que estavam lá, e eles no meio do lixão eles encontraram uma fita VHS. Quando eles puseram a fita para rodar, lá na igreja que eles tinham contato, que eles tinham um abrigo e tal, eles viram que era uma espécie de Power Rangers, só que era numa língua estrangeira. Então eles queriam assistir aquele programa, só que estava numa língua estrangeira. Então eles começaram a brincar de dublar cada um que falava, né? Então o Kuroro fez umas 3 vozes, aí veio um outro, fez uma outra voz e tal. Então eles começaram a brincar com isso. E ficou tão legal que eles falaram assim, poxa, vamos apresentar para as outras crianças e tal. Então eles pegaram o teatro dessa igreja e começaram a apresentar. E foi um puta de um sucesso, todo mundo adorou, né? Eles representando, então apareceram no telão os personagens, só que com a voz da trupe. Só que uma das meninas da trupe fantasma, que era a Sarasa, ela falou assim, poxa, isso aqui foi tão legal, vou tentar achar mais uma outra fita. Então ela foi sozinha no lixão para ver se achava mais uma outra fita VHS para fazer um outro teatro, né? Só que ela foi sequestrada por um grupo que sequestrava pessoas para fazer aqueles filmes snuff. Filmes snuff é aquele que você trucida as pessoas, faz violência com as pessoas e é real, você filma a violência real ali. Então, as crianças encontraram a amiga deles dentro de um saco toda trucidada e eles ficaram revoltados, né? Então, nesse momento, a trupe infantil morreu e nasceu a trupe fantasma. Então, o nome é bem interessante porque ele é como se fosse uma assombração dentro do Hunter x Hunter. E a gente vê isso quando eles aparecem, porque o primeiro que é capturado e morto é esse cara aqui. Quem captura ele é o Kurapika com umas correntes. Tem uma máfia, e a máfia são 10 padrinhos, né? São 10 chefões da máfia, e cada um dos chefões tem tipo uma besta das sombras, que é uma desses fulanos de Hunter todo transformado, que tem poderes e tal. Primeiro vai o exército, eles vão com um tanque, com tiro e tudo mais, e esse cara aqui, sozinho, ele acaba com o exército inteiro, para a bala de tanque e tal, e ele é invencível. Aí vem as bestas da sombra tentar, nas cotas ele acaba com todo mundo, só que aí vem um Kurapika e acaba com ele. Então mostra que eles não são invencíveis, isso aqui é bem interessante. Aí que eu falei que tinha 2 que morrem, né? A segunda que morre é a Pakunoda. A Pakunoda ela tem uma coisa muito interessante, porque ela trabalha com memória. Então ela toca numa pessoa, ela vê todas as memórias da pessoa. E ela tem uma habilidade que ela coloca as memórias dentro de uma bala e atira numa outra pessoa. E a pessoa recebe o tiro, tipo, na cabeça, e ele tem todas as memórias dela. Então, veja só, a Pakunoda, ela acessa memórias. E ela transforma a memória em violência. Porque quando ela atira nos amigos, os amigos eles começam a ver tudo o que aconteceu. Eles começam a ter a memória desse passado violento. Eles conhecem essa verdade machuca. Então, o tiro da Pakunoda, ela não destrói corpos, ela destrói a ignorância, mas de um jeito violento, porque a memória é violenta. Se a gente pensar
naquilo que eu falei do Fanon, desse Bolenon 9, né, com essas cidades destruídas, com todo esse povo destruído. Então você vê, né, o conhecimento, ele machuca. E aqui no mundo de Hunter x Hunter, a verdade ela não conforta, ela confronta. Aí temos a Mate. A Mate é interessante que ela tem uns fios invisíveis que ela prende, ela consegue costurar as pessoas e tal. Os fios são interessantíssimos, né? Porque com fio a gente consegue manipular, me lembra teatro de animação, né? De formas animadas, né? O boneco com fios e tal. As linhas e fios têm vínculos, né? E fazem reparação, ela faz reparação nos corpos. Aqui temos esse fulano que é o Nobunaga. O Nobunaga é interessante porque ele meio trabalha com nostalgia, né? Que ele é um samurai e ele fica muito sentido com a morte do Uvo, que é o amigo dele. Aí eu fiquei pensando, parece que ele simboliza o Japão tradicional, sabe? Com essa memória das coisas que foram. Ele é um assassino, mas possui esses códigos éticos vinculados aos amigos, então tem essa coisa ética com os amigos. Então isso aqui é uma mudança bem interessante. Aí desses aqui eu já falei, então tem a linha de baixo. Aqui é interessante, esse aqui é o Franklin. O Franklin, ele parece um Frankenstein, até o nome, né? Isso aqui é muito bacana, porque os dedos dele, ele tira os dedos assim e cada dedo dele fica uma arma. Então ele é tipo um corpo mecânico. Isso aqui então mostra que ele não é um homem, ele é tipo uma violência industrializada. E aqui tem uma coisa bem interessante entre esse fulano e o de cima aqui, o Shornak. O Shornak, as pessoas perguntam pra ele, né? Porque ele tem muita coisa de dados, de estatística, né? É como se ele fosse o mais inteligente, ele é um processador de dados, né? Que trabalha com essa coisa digital. E aí tem um momento que sequestram o líder, né? O Kuroro. E ele fala assim, qual que é o pior ambiente? Aí o Shornak fala uma coisa, e o Frankenstein, eu discordo. O pior ambiente é tal coisa, né? E quando ele fala isso, todo mundo concorda com ele, né? E fica pensando a respeito do que ele falou. É como se o Franklin tivesse uma clareza maior sobre a violência real. Porque eles estão sob violência. E isso aqui eu achei muito bacana. Aí temos esse Cortopia aqui. Cortopia, ele é interessante porque ele cria réplicas perfeitas. Ele é como se fosse a massificação. E é como se ele não tivesse autenticidade nenhuma, ele apenas copia as coisas. E aqui é interessante porque o Kuroro, ele também copia. O Kuroro copia a habilidade dos outros. E aqui ele tem um livro que tem a habilidade de todas as pessoas, que ele tipo rouba as habilidades das pessoas. Não que a pessoa fique sem habilidade, mas ele copia a habilidade das outras pessoas, né? Então, o livro dele, que ele olha para acessar as habilidades dos outros, é como se fosse uma apropriação cultural. Cara, então a gente pensando nesse tipo de coisa, nessa violência, né, dessa colonização, ele é como se fosse o líder do grupo, e é um cara que se apropria da cultura dos outros. É um colonizador mesmo, né? Então é uma cópia diferente desse outro fulano aqui. E aí por último temos o Hisoka. Só que o Hisoka é diferente porque ele tá na trupe não para fazer parte da trupe, porque ele quer lutar com o Kuroro. Inclusive, o primeiro mangá do Hunter que eu comprei foi esse 34 aqui, que o Hisoka luta com o Kuroro. O Hisoka toma um pau e morre, mas ele ressuscita porque o poder de Nen dele, ele já estava prevendo que ele pudesse se dar mal, então ele faz uma previsão com o Nen dele que faz ele ressuscitar, e depois ele vai atrás de toda a trupe. O Hisoka é infiltrado para bel prazer dele, é tipo caos. É como se ele fosse um câncer dentro desse organismo aqui. Nossa, pensei que ia ser mais rápido tudo que eu ia falar, mas foram muitos personagens, né? Então o vídeo ficou meio longo. Mas era meio para falar a respeito da psicologia dos personagens. Dei uma palhinha sobre esse mundo aqui, sobre o que esses povos representam. Então, cara, isso aqui é tão interessante porque se a gente vê essa Pakunoda, que ela atira a memória nos outros, ela usa um revólver para a memória que fere, né? E você vê que todo mundo é tudo destruído, né? Eles viviam dentro desse lixão, só que eles faziam teatro comunitário para outras crianças, todo mundo se divertia, só que eles viram a violência do mundo, né? Acabaram com uma amiga deles, né? Falaram assim, pô, a gente vai devolver isso. Então eles se transformam na maior trupe de vilões, né? De bandidos do mundo do Hunter, que superam o exército, superam a máfia e superam até muitos Hunters. E tem essa cidade Meteoro, né? Que é esse lixão. E teve também, como eu falei, o Azazan, que é aquela formiga, que ela queria transformar os outros em monstro. E ela escolhe a cidade Meteoro, por quê? Porque a cidade de Meteoro, todo o resto do mundo já considerava um bando de monstro mesmo, porque são pessoas da classe F, né? São abaixo dos animais, abaixo do lixo. Por isso que eu falei do Ilha das Flores, que é muito sobre isso. Então, mas o vídeo já ficou longo. Se curtiu, compartilha, comenta o que você achou sobre isso aqui. Você já leu Hunter? Você concorda com as coisas que eu falei? Pode discordar. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. E eu sei que o vídeo já ficou longo, mas eu queria apenas fazer uma palhinha do meu livro, um e-book que eu fiz no final do ano passado, fazendo um concurso da Amazon. É um romance jovem adulto de dois garotos que vão pra praia. Eles saem aqui de São Paulo, vão pra Baixada Santista. Eles encontram outras pessoas lá, corre na década de 80, né? Na verdade, no final de 85, começo de 86. Então eles falam sobre o Rock in Rio, eles gostam muito de rock, inclusive eu vou deixar um link na descrição que são do Spotify, a playlist das músicas que eles escutam. Isso aqui só custa R$2,
Se você tiver o Ku, que é o Kindle Unlimited, é gratuito. Então é gratuito para quem tem Kindle Unlimited ou só R$2. Então, como eu falei, é um romance jovem adulto de 2 garotos que vão pra praia e eles conhecem outras pessoas e tem um grupo de dançarinos. Às vezes são 2 grupos de dança, né, que tem lá. E eles participam de uma festa de terror, porque lá tem uma casa mal assombrada, que isso é uma história real lá da Baixada Santista, esses causos, né, de assombramento. Então eu falo sobre os locais que existem, né, em Santo São Vicente, dentro desse romance de 2 garotos e tal. Vou deixar o link aqui. Vai ter o link também do Ilha das Flores, vou deixar um link da Amazon, caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compre o nosso link. Aqui, o Hunter x Hunter, como eu falei, é um anime, tem na Netflix. Então, caso você não tenha Netflix, também tem uma outra opção que é gratuita, que é o Mercado Play. Conhece? É um aplicativo do Mercado Livre. Coloca Mercado Play no Google e você acessa o site. É tipo uma Netflix, só que é gratuito. O problema do Mercado Livre só que vai ter umas propagandas. Então, antes de cada episódio vai ter umas propagandas, só que é gratuito. O outro problema que tem é que não tem legenda. Mas tem em português, em japonês, em espanhol e em inglês. Se você fala alguma dessas línguas, ótimo. Se não, você coloca em português mesmo, você vê dublado. Mas na Netflix, você pode também ver em qualquer língua e legendado. Então você pode ouvir no original japonês. Mas tem essa opção no Mercado Play, que é gratuito. Então já conhece, eu vou deixar os links aqui embaixo. Comenta o que você achou, dá joinha, se inscreve no canal. Grande abraço e até mais.